Olá, querido, graça e paz, eu sou o pastor Alessandro de Jesus. Estou aqui novamente para deixar uma mensagem, uma palavra de reflexão. Queridos, hoje eu quero falar sobre a diferença que existe entre a liderança empresarial e a liderança ministerial, ou seja, a liderança espiritual tratando-se de igreja. Existe uma confusão muito grande e uma diferença também muito grande, que muitas das vezes os líderes e as pessoas que participam de cursos de liderança empresarial e não participou de cursos de lideranças espirituais e tratando-se de igreja, líderes de departamento, de juventude e daí por diante. Existe uma diferença muito grande que a gente precisa separar, né? Eu já participei de cursos empresariais, de palestras, assisto alguns vídeos de liderança empresariais, perdão, e já fiz curso de capacitação de liderança espiritual, até porque como líder de uma igreja, eu já até desenvolvi alguns cursos de liderança na minha igreja, de cursos de obreiros. Então eu busquei os dois conhecimentos para ver o que eu poderia extrair do curso de liderança empresarial e trazer para a igreja. E aí a gente começa a observar algumas diferenças. A primeira diferença que a gente precisa observar da liderança empresarial para a liderança espiritual é os fins lucrativos. A pressa, a necessidade pelo retorno. Como assim? O empresário ele investe o seu dinheiro na sua empresa, no seu comércio, no seu negócio. E o que ele precisa? Ele precisa ter rapidamente, não pode demorar tanto tempo assim, o retorno daquele dinheiro que ele investiu. Porque senão ele estaria uma vez mais empatando o seu dinheiro em algo que não está te gerando lucro, não está te gerando retorno, e isso pode prejudicar o lado financeiro desse empresário e daquela empresa. Então, qual é a primeira diferença? O objetivo dos lucros. A liderança espiritual, a ministerial, ela não tem pressa por esse retorno. E o retorno também não é um retorno financeiro. O retorno que o empresário tem na sua empresa, ele deseja ter na sua empresa, é o lucro financeiro daquilo que ele investiu. O retorno que o líder espiritual espera dos seus liderados é o crescimento espiritual, a maturidade espiritual e os frutos que ele possa vir render dentro da igreja. Então há uma diferença. A segunda diferença que existe da liderança empresarial para a liderança espiritual é o tempo. O empresário ele precisa o mais rápido possível ter retorno daquilo que ele investiu. A liderança espiritual, ele não tem pressa. Por quê? Até porque o líder espiritual entende que o tempo pertence a Deus. O líder espiritual entende que cada liderado tem seu tempo, tem o seu limite. Então, há a segunda diferença. O tempo. O empresário precisa do retorno, até porque ele investiu. O líder da igreja, de algum departamento, ele não tem pressa. Porque ele sabe que o retorno que a igreja espera, que o líder espera, é a longo prazo. É a longo prazo, não tem pressa. O tempo é de Deus. A hora é de Deus. As coisas só funcionam perfeitamente quando ela acontece no tempo de Deus e na hora de Deus. Mas o empresário, na sua empresa, ele não entende dessa forma. Porque ele investiu um dinheiro. Ele colocou uma verba ali que ele precisa ter retorno. Então, a segunda diferença da liderança espiritual para a liderança empresarial é o tempo. E a gente precisa entender isso. A terceira diferença, uma das mais importantes para mim, é justamente o material humano. O empresário, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, ele não entende que ele está lidando com o ser humano. Alguns pensam, confundem com uma máquina, com um robô. Tem até algumas empresas de construção de carro que substituíram o material humano com os robôs. E muitos empresários hoje confundem isso. Ele acha que ele está lidando com um robô.
Trabalha, e não se preocupa com aquela pessoa. Aí é que está a diferença também da liderança espiritual. O empresário, ele tem um tratamento, ele se relaciona com o empregado. O líder espiritual, ele se relaciona com uma ovelha. É aí que está o ponto-chave. Lá ele tem a visão de que aquela pessoa é um funcionário. Na igreja, o líder espiritual, ele tem a visão de que ele está liderando uma ovelha. Nós tratamos de almas. Nós trabalhamos com o interior. E lidar com a alma requer paciência, requer amor, requer carinho, consideração, respeito. Lógico, evidentemente, que muitas empresas têm essa visão também. Muitas. Mas há uma diferença. A paciência que um pastor tem, a paciência que o líder espiritual tem, o carinho, o amor, a preocupação com a alma, com a família, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, você não encontra na empresa que trabalha. Então há uma diferença. A gente precisa entender isso. E outra coisa também que a gente precisa colocar aqui é uma coisa chamada dom. Eu, por exemplo, eu sempre tive vontade de cantar, de ser levita, de ser um cantor gospel, mas Deus não me chamou para isso. Eu não tenho dom, né? Como minha esposa, né? Tem um CD gravado, né? Cantora gospel. Eu não tenho esse dom, né? Eu não tenho. E eu tenho que respeitar esse chamado que Deus tem na minha vida. Por quê? Porque existem algumas frases de lideranças feitas que às vezes a pessoa coloca e como verdade absoluta, e não é exatamente dessa maneira. Eu já tive líder que tentou desenvolver em mim, né, a vontade de cantar. Eu já tinha, de ser levita. Mas não flui, porque eu não tenho esse dom. E o líder ele precisa ter a sensibilidade para entender também que muitas das vezes aquela pessoa que está ali no curso de liderança, no curso de obreiro, no curso de teologia, não tem um dom para ser pastor, não tem um dom para ser levita. Mas ela está ali se capacitando, aprendendo, adquirindo conhecimento. Beleza, ok. Mas isso não quer dizer que essa pessoa, por estar participando de um curso, por ser estimulada pelo seu líder, que ela vai ser. Ela pode até aprender a tocar, mas aí é que é a diferença. Aí que está a diferença. Da pessoa que tem o dom, o chamado, e aquela que é uma pessoa esforçada. A pessoa esforçada, ela também vai tocar. Ela também vai desenvolver aquela função de que ela aprendeu, ela se capacitou. Mas é diferente daquele que tem o dom. Então o líder precisa ter essa sensibilidade, espiritualmente falando. Essa pessoa está aqui fazendo um curso de obreiro, fazendo um curso de liderança, aprendendo música, mas essa pessoa não tem um dom. Então a gente tem que respeitar isso também. Então, pessoal, vamos entender, buscar a diferença entre o joio e o trigo, o doce e o salgado, o bom e o ruim, para a gente não confundir tudo, colocar tudo numa salada e depois não conseguir separar mais isso não e fazer mal para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, um abraço e em breve nós nos encontraremos aqui de novo. Graça e paz e Deus te abençoe.